Olá, boa noite. Está no ar mais um Goitacast Aurora, Goitacast número 124. Eu sou o Ricardo Lopes, ao meu lado ele, o Cris. Salve, boa noite. E hoje no centro da bancada, ele que é escritor, filósofo e também corretor de imóveis, Nilo. Olá pessoal, muito boa noite a todos vocês. E só gostaria de lembrar, né, que o Goitacast tem alguns parceiros, né? Começando a falar da Boutique do Pão, com o nosso lanchinho de toda quarta-feira. A Boutique do Pão do Parque Imperial, que fica na rua Professora Brandina de Melo, 339. Telefone DDD 22 99 781 7016. Nas redes sociais, @Boutique do Pão 339, a minha padaria. Temos também a parceria da Galáxia Burgers, do meu amigo Giovanni, aqui no Parque Aurora, na Avenida Nossa Senhora do Carmo 402. Telefone DDD 22 99 897 4895. Nas redes sociais, @Galáxia Burgers. E também temos sobremesa, ó, brownie da melhor qualidade, o melhor da região, do meu amigo Patrick, da Capitão Brownies, que fica anexo ao ENF, na cantina do Tio Brisa, ao lado do CCTA. Telefone DDD 22 98836 9444. Nas redes sociais, @capitão.brownies. Temos também aí a parceria da Service Static Car, que é uma nova maneira de você lavar seu carro. Na verdade, você não vai lavar. A Service Static Car vai lavar para você, sem gastar sua água, sem gastar sua energia. É só agendar. Telefone DDD 22 99 707 8761. Nas redes sociais, @service.staticcar. E olha, as motos elétricas Baxi já chegaram, estão lá na Radassa Motos, você não pode perder. É um conceito de moto elétrica diferente. A moto é muito bonita e no próximo programa eu vou postar vídeos das motos, tá? Radassa Motos, vamos dar uma acelerada também. A Radassa Motos fica na rua Aurélio Francisco Gomes, 286, no Flamboyant. Telefone DDD 22 99 246 6053. Nas redes sociais, @Radassa_Motos. E hoje, o assunto do Goitacast é um assunto muito interessante. É um assunto assim que eu particularmente eu tenho muita dúvida, né? Que é a questão imobiliária. Eu sou assim um cara que eu não entendo nada de imóveis. Eu estava conversando em off lá com o nosso operador Josiel, né? Ele também falou que tem assim muitas dúvidas. E o nosso amigo Nilo, né? Ele é escritor, ele é filósofo, ele faz assim uma série de coisas. Mas hoje nós vamos focar na área imobiliária, né? Que é um assunto que eu acho muito interessante, que eu acho que não é muito falado, né? Então, Nilo, para começar, eu acho que é um pouco desnecessário, mas sempre tem alguém que de repente pode não te conhecer. Você se apresenta, né, cara? E fala, para começar, né, como que o ramo imobiliário entrou na sua vida? Bom, muito boa noite a todos. Para quem não me conhece, né? Opa, aqui. Opa, vê se melhorou. Melhorou? Pois bem. Ao vivo. Opa, então vamos lá, pessoal. Bom, quem não me conhece, eu sou o Nilo Deison, né? Sou de fato escritor, sou filósofo, poeta, enfim, tem toda essa variedade da parte literária, cultural, acadêmica, né? Que esse é um assunto para outro momento. E a corretagem, ela chegou na minha vida, ela entrou na minha vida de uma forma da qual eu não esperava, né? Eu trabalhei praticamente 20 anos em drogarias, né, trabalhei entre o Leblon e Ipanema durante um total de 9 anos e vim parar em Campos. Aqui rodei diversas drogarias, entre ser balconista e gerente de farmácia. Recebi um convite do Jefferson Bichara, hoje proprietário da Bibusiness Imobiliária, na qual hoje eu estou como gerente, inclusive, nessa função lá. E na primeira vez que ele me chamou, foi um desafio, porque eu não entendia nada disso. Mas no momento em que eu entrei, né, existe todo um processo para isso. Você entra para fazer um curso, que é o curso de TTI, Técnico em Transações Imobiliárias, para você ter direito à carteira jurídica, que é a carteira do CRES, que te dá ali legitimidade profissional para exercer a função. E quando eu entrei na vida como corretor, tudo mudou. Porque assim,
de fora, nós não temos noção de nada, porque eu costumo até falar com o pessoal que todas as pessoas hoje com uma renda comprovada, ela pode ter a possibilidade, por exemplo, de sair do aluguel. E na época em que eu não tinha nada a ver com o mundo, o universo imobiliário, eu não tinha essa noção. Se lá atrás, na época em que eu pagava aluguel, eu soubesse do que eu sei hoje, eu teria meu imóvel. Então, assim, as portas se abriram exatamente... Opa, subi mais um pouco? Deixa eu ver aqui. Ao vivo é assim mesmo. Opa. Vê se melhorou. Melhorou? Melhorou? Perfeito. Então, quando enfim, para finalizar esse primeiro momento, quando a corretagem ela entrou na minha vida, ela fez uma transformação completa, porque ela educa você como ser humano, como pessoa, e também você passa a ter uma visão um pouco macro da vida, das coisas, uma sensibilidade para ajudar o teu próximo, porque é uma profissão muito gratificante. Transformar vidas é gratificante. Quando se trata de imóveis, você está falando de sonho, né? Todo mundo tem um sonho de conquistar a casa própria, né? É aquela questão, né? Você vende sonhos. Eu acho que um dos maiores sonhos de um ser humano é ter a casa própria, tá? E eu acho interessante esse universo do corretor, né? Porque ele faz a ponte, né? A pessoa está vendendo um imóvel para a pessoa que vai comprar. E tem que ter muito cuidado, né? Porque você tá ali cuidando de um sonho, assim, que às vezes a pessoa lutou a vida toda, né? Para ter o seu cantinho, a sua casa. E eu tava até brincando ali fora com o Josiel, né? Que tem uma série de questões no imóvel. Tem posição do sol, se é nascente, se é poente, é vento, pé direito. Tem uma série de questões, né? Que o corretor, ele usa esse argumento, né, no imóvel, ele agrega valor, né? E eu sou extremamente analfabeto nisso aí, né, cara? Eu vejo assim, um imóvel tá bonitinho, tá pintado, né? Tem teto, tem teto. E no caso, Nilo, o corretor obrigatoriamente ele tem que ter esse registro do Cresce, né? Hoje o que vai dar legitimidade para você exercer a profissão de forma legal, porque nós temos um órgão fiscalizador que é o próprio Cresce, né, nas suas regiões, nas suas comarcas. E a pessoa, quando entra, ela não entra já com o Cresce, ela faz esse curso, ela entra como estagiário, ela faz esse curso do TTI, passando aquele período de 6 meses a 1 ano, mais ou menos, dependendo ali da região, dependendo da situação, ela vai se formar. Existe o momento da solenidade de posse, né, ao qual você é contemplado, você recebe o diploma, você recebe a carteira jurídica, inclusive é muito bonito, é tipo uma iniciação, é muito bonito mesmo, fica marcante, inclusive a minha foi lá no Rio de Janeiro, né? Então lá você conhece a estrutura do próprio Cresce, que ela proporciona toda essa segurança, ela proporciona cursos. Então o corretor existe, por exemplo, o advogado e o advogado. Aquele que fala sobre o advogado eu sou advogado constitucional, eu sou criminal, sou familiar. Cada qual vai trabalhar ambos na mesma profissão, na mesma categoria. Um vai trabalhar melhor do que o outro. O médico cardiologista, a mesma coisa, e assim se dá para toda a profissão. Na corretagem não é diferente. Eu costumo falar que o corretor profissional mesmo, ele só pode se considerar como tal se ele dominar todas as 9 modalidades de aquisição de imóveis de forma jurídica e técnica. Ele tem que dominar a parte jurídica, técnica, ele tem que dominar todas as partes de processos, tempo, momento, qual é a etapa exata que está o avanço daquela negociação, o tempo para que o imóvel fique pronto ou para que o imóvel já pronto, o cliente venha entrar. Existe uma série de questões, mas também existem muitas coisas que as pessoas não sabem. Exemplo, o brasileiro em média vai comprar 2 imóveis na vida ou um só. Quase zero, praticamente, se você pegar 10 pessoas, quase nenhuma delas comprou imóvel. Raro. Agora, se você cresce para 20 em 20 pessoas, uma comprou imóvel na vida. Então, o brasileiro assim, não tem obrigação de saber tudo. Então, eu costumo falar para os meus corretores que nós somos um tipo de educador, porque o cliente chega na mesa de negociação com afã, com o desejo de uma casa, 2 quartos, 3 quartos, um apartamento, seja lá o que for, uma chácara, um sítio, uma fazenda, ou até uma coisa simples, uma casa pequena de leilão, por exemplo.
Ela quer, só que ela chega de um tamanho. E a minha proposta sempre é fazer com que ela saia dali com o leque aberto. Por que que muitos compram conosco? Porque nós abrimos aquilo que quase nenhum corretor não... Assim, corretor para mim é o corretor de verdade, aquele que domina tudo e ajuda o cliente. Não empurra produto, mas mostra ao cliente confiabilidade, segurança jurídica, conhecimento, transparência e, sobretudo, esse corretor tem que ter nome. Tem que ter um nome. Se ele não tiver um nome, ele tem que se construir. E se ele ainda não chegou no tamanho de ter uma quantidade de clientes que ele só vem com as experiências, ele ainda está em formação. É necessário cautela, é necessário saber o que vai falar, o que não vai. Por isso, nós temos todo o cuidado de não deixar ele sozinho. Nós, gerentes, trabalhamos junto com os corretores que ainda estão em formação. Inclusive, né, temos aí algumas pessoas assistindo pelo Facebook. Eu vou pedir ao Josiel que dê uma descidinha. Que é o Freitas, né, dando boa noite, a minha esposa. A Nayara Oliveira, boa noite, meu gerente é top aí, ó. A Nayara é uma das corretoras da nossa equipe. Shirley Martins, parabéns, maninho lindo. Nilo Deiso, deixando bem claro que é ela que tá falando que ele é lindo, tá? É a irmã dele, não sou eu. E a Shirley Martins, né, dando boa noite a todos os programas. Obrigado para você também. E no Instagram, o Ramon Batista tá assistindo a gente. Dá um pulinho no YouTube aí, Josiel. No YouTube, por enquanto, ninguém. Nilo, eu percebo, né, que assim como veículos, né, computadores, televisores, existe uma evolução nos imóveis e existe assim uma tendência. Eu estava percebendo que os imóveis hoje eles estão evitando a questão do telhado. O imóvel quadrado, né, que eles chamam até de caixote. Nesses condomínios novos você vê muito assim, as casas dificilmente têm um telhado. Como é que isso chega ao corretor? O corretor, na verdade, ele vai apresentar ao cliente aquilo que, por exemplo, que o cliente ele pode comprar. Se ele falar, a maioria das pessoas vão falar assim: eu quero uma casa boa, todos querem uma casa boa com 2, 3 quartos. Normalmente a maioria deles pensam que pode comprar uma casa de um modelo específico e não podem. Agora, esses modelos de casas mais simples, como casas de telha, são pouco procurados, a menos que eles estejam enquadrados em duas modalidades. Na modalidade avulso, que são imóveis usados, que estão à venda, ou até mesmo imóveis, aqueles antigos imóveis que não tem escritura, só é compra e venda. Então é aquele documento de gaveta. Pessoas que construíram uma casa ali no telhado, mas não querem usar uma laje por conta de vários fatores e não tem um documento oficial. Esse tipo de imóvel, poucas são as pessoas que procuram. Mas quando elas vêm, dependendo da renda dela, na maioria das vezes elas querem casa com laje. Elas não querem casa com telha, a menos que fosse uma telha colonial, uma telha, mas não aquelas telhas Eternite antigas, não. Hoje a construção civil ela avançou muito. Então, se você vai comprar, por exemplo, um imóvel na aquisição e construção, o terreno, é tomado todos os cuidados na hora de fechar um contrato. Por quê? Talvez a casa é linear, mas você tem uma proposta futura de querer fazer o segundo andar ou até mesmo o terceiro. Dependendo de quantos andares aquela família quer construir no futuro, as ferragens são diferentes. Então, todos os detalhes técnicos vão ser tratados em mesa. Então, o cliente chega com um desejo de compra, mas de repente ele chega como uma criança que precisa ser educado. E ele vai ser educado de forma com que ele não vai sair dali colocando nas mãos dele um peso, isto é, levar para ele assim: olha, você com a sua renda só compra isso. Não. Existe no mercado todas as opções. Agora sim, falei das opções, vamos ver como é que está a sua condição. Sua realidade. Sua realidade. Né? E existe duas pontas nisso. Duas pontas. Uma é a sua renda, outra, o que você tem de recurso próprio para a gente poder trabalhar uma possível entrada. E a partir disso aí a gente já constrói para ele alguns caminhos, alternativas. É interessante. Ouvindo, né, você comentando aí, vocês têm que ter essa noção, né, de engenharia para saber, né, questão de, por exemplo, você vai vender um terreno, né, o cara vai construir, então você já dá essa dica para ele. E no seu caso, Nilo, você disse que assim tem várias modalidades. Você tem alguma que você se destaca melhor ou em todas? Como é que seria aí as suas modalidades? O que você prefere? No que você se considera melhor?
Bom, eu tive um cuidado no começo da minha carreira em fazer o contrário que muitos corretores fazem, que não deixa de ser certo. É certo o que eles fazem, é se especializar em uma ou duas modalidades para poder ter uma quantidade de vendas muito boas. Eu fiz não só isto, eu fui mais além. Eu procurei estudar a parte documental, parte de processo. Então a gente trabalha com domínio de causa dos imóveis, por exemplo, de leilão, que é o leilão judicial e extrajudicial, que está sob a lei de alienação fiduciária, Lei 9.514 de 1997, que mudou a regra do jogo, né? Antigamente existia muito da questão de hipoteca, enfim. Mas também dominamos muito bem a aquisição e construção, imóveis avulsos, onde tem aquela placa, vende-se este imóvel, é chamado de imóvel avulso. Aqueles imóveis sem registro, sem escritura, sem a escritura correta, que seria o RGI, número de matrícula, tudo direitinho, ITBI. E os imóveis que não estão enquadrados nisso, nós podemos até dar um nome fictício, tipo imóveis piratas, imóveis do mercado que, enfim, não tem um mercado para isso. A gente pode chamar um mercado pirata, mesmo porque o cliente chega e ele quer comprar aquele imóvel e o imóvel não está estruturado na escritura. Então a gente vai orientar para onde, como fazer isso. E também tem outra coisa, o cliente, isso aqui é bom falar, tem muito cliente que não sabe, mas ele compra um imóvel sem ter do lado dele um técnico em transações imobiliárias, na modalidade pirata, e muitas das vezes aquele documento, ele foi comprado por compra e venda, porque isso vem da época dos senhores feudais. Naquela época, era feito documentos de gaveta depois que a palavra parou de ter poder. Antigamente, um contrato era feito na palavra. Eu dava a minha terra para você, você era meu escravo, então ali você trabalhava ali e era de boca. Ou você já era livre, mas ainda assim eu te liberava aquela terra ali. Isso aconteceu muito, por exemplo, no Rio de Janeiro. Na Revolução Industrial, por exemplo, a construção da Avenida Brasil, o próprio Complexo Alemão, aquela região toda ali, pegavam as terras, né, e entregavam aos trabalhadores que trabalhavam nas indústrias, e eram documentos de boca ou documentos de gaveta. Por isso que a maioria não é escriturado. Só que um cliente que entra nessa, ele pode correr um perigo daquele terreno ter sido construído um imóvel de forma irregular, sem licença da prefeitura, ou ele está com algum protesto, ele está sendo disputado. Talvez ele tenha inventário ali que não foi liberado, tem que ser desmembrado. São diversas questões que tem que ser analisado pelo técnico corretor de imóveis. Esse técnico vai ter o cuidado de, se ele entrar nessa negociação, ele articular entre o sonho daquele que quer comprar com aquele que quer vender, porque ambos não sabem, muitas das vezes, como que funciona a parte jurídica e técnica. Tem muitos proprietários que não sabem como fazer a venda do imóvel dele. E se tiver tudo ok, tudo escriturado, tudo bonitinho, ainda assim precisa ser feito um tipo de sindicância na documentação, para ver se está tudo ok. O proprietário precisa ter o nome limpo, bem como qualquer pessoa que quiser fazer uma compra por financiamento também. A documentação é feita toda essa parte de sindicância, e bem como também a questão do valor do imóvel, se for na modalidade avulso, ele tem que praticar um valor justo, que a própria Caixa Econômica envia lá o seu perito, né, aquele que vai consultar o imóvel, ver se realmente o imóvel vale o que está sendo praticado, se está sendo abusivo ou está sendo um pouco baixo demais, vai colocar um ajuste ali. Muitas das vezes o proprietário não tem noção de valor, e nós temos que educar também o proprietário, que é o nosso primeiro cliente. É interessante. Tem até uma pergunta do nosso operador Josiel. Eu não sei nem se você pode responder, né? Vou deixar você bem à vontade. Ele perguntou o seguinte: é interessante comprar um imóvel da MRV? Sim, com certeza. Nós trabalhamos com a MRV. Inclusive, nós trabalhamos com todas as construtoras. A MRV se destaca porque hoje no país ela é uma das maiores, se não a maior, é uma das maiores construtoras no país. E todos os imóveis que as pessoas falam assim, olha, mas o imóvel da construtora MRV, ela é pequeno, ela é assim. Não, nós educamos o cliente, trazemos ele para a realidade. Existem imóveis e imóveis, existem materiais e materiais, estrutura e estrutura. O antigo modelo da MRV
é diferente do modelo de hoje, tanto do material da construção, embora muitas pessoas falem, eu quero uma casa, e hoje vocês na cidade, porque nós estamos falando aqui na programação do município Campos dos Goytacazes, mas existem municípios que a MRV tem casas. No momento nós tínhamos aqui, hoje temos mais apartamento. Então se um cliente vem e fala, eu quero uma casa, de dois, ou você vai ter hoje o seu imóvel dependendo da sua renda, ou se você não se enquadra para uma casa, nós vamos te educar a pensar como empreendedor. Isto é, você conquistar um apartamento MRV e depois lá na frente você já tem uma moeda de troca, que seria esse imóvel já valorizado para fazer uma negociação futura. Então, todos esses condomínios, nesses padrões assim, até 4 andares, são da MRV? Não, nem todos. Tá. Nem todos. Exemplo, aqui em Campos nós temos um outro empreendimento da construtora Smart Kennedy, por exemplo, está sendo construída ao lado do motel e do condomínio Hibiscos. Se destaca ali, por exemplo, a questão de ter um imóvel na área de lazer, antes do lazer, tem um escritório cowork, onde o cliente que comprar aquele imóvel pode atender a sua visita ali, fazer uma reunião, trabalhar daquele escritório, uma piscina semiolímpica, né? Podemos dizer assim, a palavra semiolímpico era realmente para mim que sou pequeno, tudo que é aquário é piscina semiolímpica, né? Então, é uma piscina muito boa, mas também tem academia, climatizada, enfim, tudo isso aí. E vem com 4 andares também. Logo, não é MRV, mas é Smart, um produto também de muita qualidade aqui na cidade. Inclusive, porque está do lado do motel e do lado do condomínio Hibiscos, que valoriza mais ainda aquele imóvel. Localização. É porque, eu não sei, o brasileiro às vezes, né, tem o costume de padronizar. Por exemplo, eu vou ali tirar uma Xerox, na verdade é uma cópia, mas a marca Xerox criou tudo é Xerox. É igual a Bis, né? O cara tem uma cripto, ele tem uma Bis da Yamaha, que não existe. Toda lã de aço é Bombril. Então, e eu, nesse caso, eu era assim, né? Toda vez que eu via um empreendimento com 4 andares, primeiro é MRV. Logo pensava em MRV. Cris é proprietário de um MRV, né? No MRV. Aí, ó. Guaruzá. Aí. É isso aí. E eu não sabia que a MRV também vendia casas. Primeiro é só apartamentos. Vendemos as casas da MRV que foram construídas, as últimas aqui em Campos, foram lá no bairro do Bem Viver Donana Tropical. Foi um conjunto de casas que foram vendidas muito rápido, realmente um imóvel bom, espaçoso, sendo que o cliente que ele vem para uma MRV, por exemplo, ele tem a facilidade da entrada, porque tanto ela quanto, por exemplo, a própria Realiza ou a Smart Kennedy são construtoras muito grandes, elas conseguem facilitar aquilo que o cliente não consegue naquele momento pagar à vista, que é aquilo que o banco não financia. Ou seja, o banco financia até 80% para algumas modalidades, por exemplo, lançamento, né, ou empreendimentos que nós chamamos, e o restante que ele não financiar pode chegar ali num valor mais ou menos até 20%, pouco mais, um pouco menos, e aquilo é dividido. Inclusive, se tiver dentro do risco, existe um ato mínimo, que ele pode trabalhar a partir de R$100, e o restante faz um projeto de pagamento, como se fosse um segundo financiamento sem ser o banco, mas direto com a construtora. É interessante. E eu estava aqui analisando, né, que existe a questão do local do imóvel, né? Mas eu queria que você explicasse pra gente o seguinte: às vezes, eu não sei se o proprietário ele pira, não é possível que o local seja tão valioso assim. Porque eu já vi uma casa, por exemplo, no IPS, né? Uma casa de esquina, com piscina, salão de festa, garagem para 5 carros, um local independente para empregado e tal, por R$800 mil. Um casarão de esquina. E no centro de São João da Barra, do lado da igreja, né, na matriz ali do centrão ali de São João da Barra, uma casa que não tem garagem, ela tem uma churrasqueirinha no quintal, por R$800 mil também. Então eu queria que você falasse um pouco dessa questão, né, de valor local. Sim, o corretor de imóveis, ele precisa também ser um perito avaliador.
ele tem que é um outro curso que se faz dentro da carreira de corretor, que é para se tornar um perito avaliador, embora muitos já fazem isso sem ser perito, né? Conseguem fazer avaliação de forma técnica, enfim. Mas essa questão aí, ela é analisada da seguinte forma: se o imóvel ele está dentro de um bairro específico, o que nós vamos fazer? Analisar não só o imóvel em si, porque toda a estrutura do imóvel vai ser avaliada. Os detalhes mínimos, como como foi construído o material, tamanho, metro quadrado, enfim, tudo isso aí vai ser olhado. Só que, antes de tudo, está a valorização do local, a região em volta, os imóveis em volta. O que tem sido praticado de valor dentro daquela região ali? Próximo àquele tamanho de imóvel, em tamanho de metro quadrado construído, de área, se tiver uma área de lazer, garagem, enfim, todo o material construído. O que tem próximo àquele imóvel ali? O que tem ali próximo? O que está sendo praticado? Beleza. Então, nós fazemos a avaliação pela região e depois pelo imóvel em si, porque é a partir daí que a gente consegue dar um valor. Claro, se o cliente, a maioria de cada, vamos botar aí, de cada 10 avaliação, porque é diferente de captação, avaliação de imóvel que nós vamos fazer, a cada 10, mais ou menos de 7 a 8 está sendo praticado de forma errada. Nós educamos ao proprietário. Se o proprietário ele falar, não, eu quero desse jeito aqui, e eu ainda por cima aceito o financiamento bancário, ele corre um grande risco, porque primeiro que o banco não vai aceitar aquele valor, segundo que ele vai demorar muito a vender, e outra coisa é que o tempo vai passar e aí vai desvalorizando mais ainda. Enquanto os outros imóveis vão se valorizando, ele está perdendo dinheiro. Qual é a função do corretor? É de chegar de forma organizada, técnica, com uma estratégia para... Não é a questão de convencer o proprietário, mas é a questão de educar ele, mostrar ele o que tem sido praticado. Se ele continuar mantendo aquele valor, ele pode colocar placas de diversas imobiliárias, ele vai ficar para trás, ele vai demorar muito a negociar aquele imóvel. Então, é realmente fazer a medida da questão do imóvel do metro quadrado, o que tem de área não construída, o que dá para fazer, o que dá para ser aproveitado. Também a documentação, é analisada a questão de documentação, está tudo ok, está tudo em dia IPTU, enfim, todos os detalhes da construção, quantos anos tem aquele imóvel ali, os imóveis ao lado, se eles são superiores ou inferiores. Exemplo, você faz uma casa muito linda dentro de uma comunidade. Uma casa aí que se fosse dentro de um condomínio seria aí 600, 700 mil. Se você faz um imóvel desse no local que as casas em volta são muito inferiores, ele perde um pouco de valorização. Então, quer dizer, não tem como ele vender nesse valor. Você entra dentro de Alphaville hoje aqui em Campos, porque Alphaville no Brasil tem tudo que é canto. Mas aqui em Campos, um imóvel hoje de 1,5 milhão para Campos, para a estrutura de Campos, é um imóvel de alto padrão. Rio de Janeiro não. A partir de 10 milhões para cima, podemos dizer alto para altíssimo padrão. Então é um outro nível. Campos tem essa questão. O corretor precisa educar o cliente e educar proprietários. E inclusive as placas que nós vemos, vende-se este imóvel, fazemos proposta para eles. Meu amigo, bom dia, boa tarde, boa noite, aí se apresentar de forma bem educada e falando que queria participar de uma reunião com ele, para poder fazer uma proposta, porque tem cliente querendo aquele imóvel naquela região, e quais são as condições daquele proprietário. Claro, a maioria vai falar, ou quero à vista, ou quero nesse preço aqui, tantos por cento, 20, 30, 40% em mão, ou sei lá, aceita o carro, aceita o terreno, tudo é feito na mesa de negociação. No primeiro contato, alinhamento. Segundo momento, levar a proposta entre o cliente que deseja comprar e ver o que dá para fazer. Sempre a gente consegue mudar o valor do imóvel, porque o cliente ele acha que vai conseguir vender, mas às vezes chegou a apertar a situação, a gente educa ele e fala, cara, é agora ou nunca. Ou você vai pegar esse cliente aqui e a gente fecha nessa situação aqui que fica bom para vocês dois, ou esse cliente aqui vai comprar esse outro imóvel ali. E aí depois, daqui a uns, sabe lá quando, você vai conseguir vender o seu. Às vezes, muitas vezes, pela inexperiência e pelo apego, né, que a pessoa tem o próprio imóvel, né, pelo valor sentimental. Exatamente. Pô, acho que a minha casa vale X. Exatamente. E tem gente que é irredutível, não, só vendo por esse preço, não abaixo, não faço. Não abaixo, isso aí. E é muito triste porque a gente tenta usar de todos os argumentos técnicos e jurídicos para mostrar para ele que ele precisa abaixar aquele preço.
Claro, nós jamais, de forma alguma, deletamos a possibilidade de voltar a conversar com aquele proprietário. Nós apenas vamos dar um tempo. Ele vai ficar ali tentando, vai conversar, ele vai conversar com vários outros corretores. Mas, na verdade, se ele praticar o valor correto e justo, o imóvel dele consegue sair com mais rapidez. Existem estratégias para o imóvel ser vendido mais rápido. Existe hoje toda uma mídia, que são mídias pagas, inteligência artificial. A própria empresa nossa, onde eu trabalho hoje, que é a Business Imobiliária, nós trabalhamos dessa forma, entregamos ao cliente conhecimento, entregamos a ele possibilidades e educamos eles no sentido daquilo que ele não sabe, no bom sentido. Ele sai dali com tomada de decisão em 100%, exatamente por conta do conhecimento empírico detalhado daquilo de que quase nenhum corretor comum vai entregar para aquele cliente ou para aquele proprietário. O proprietário conversa com um, com o outro, cada um fala uma coisa, tem que se pesar. Conhecimento é riqueza. Então aí você pesa a pessoa pelo que ela tem realmente de conhecimento e com quem você está falando. Quem sou eu? Quem é você? Deixa eu pesquisar aqui. Você é um corretor? Sou. Tá bom, deixa eu ir lá no Google, buscar você lá no Google. Não te achei. Deixa eu te encontrar no Instagram. Não te achei. Deixa eu encontrar você no Facebook. Não te achei. Então quer dizer, eu preciso saber quem é você. Eu vou entregar, entre aspas, a minha vida, o meu futuro, meu bem maior depois da família, que é patrimônio. E aí? É verdade. Aí, boa noite a Valdineide Peçanha, dando boa noite para todos, que é a esposa do Nilo. E ela dizendo, né, que ela é corretora e é esposa do Nilo e concordando com o que ele está falando. Dá uma descidinha aí, José, eu acho que tem mais um comentário aí embaixo. Aliás, subidinha. Nayara Oliveira também, dando boa noite. Aí, Tamires, filha do rei. Boa noite a todos do programa. Boa noite, Tamires. E eu estava analisando aqui, tem essa questão das vezes a pessoa achar que o imóvel vale muito mais que a realidade, né? E existe o contrário também, porque às vezes acontece muito em herdeiro, né? Ele sempre foi criado naquela casa, então ele se acostumou com aquele imóvel. Então, quem está de fora, às vezes, valoriza mais do que quem está dentro, que sempre foi criado ali, não sabe o quanto é bom a sua própria casa, né? Isso. Esse cuidado também tem que ser feito pelo corretor. Ele tem que ter essa sensibilidade, que é o tal do sentimento. Até onde vale aquele sentimento no sentido de valor? O que eu posso fazer para valorizar um imóvel? Vamos dizer que o imóvel é um pouco antigo e aí a pessoa quer colocar um valor um pouco maior, porque realmente existe esse sentimento. Tudo é questão ali de bom senso, é questão de análise, para poder ver o que pode ser feito. Não pode ser praticado um valor abusivo. Agora, se o imóvel dele... Vamos pensar que o imóvel dele não está todo escriturado. Não tem o RGI, não está com o TBI, não tem IPTU, é só compra e venda. O que nós fazemos? Vamos educar o cliente ali, falar para ele realmente, olha, dá para trabalhar esse imóvel dessa forma, mas só que existe uma série de questões para regularizar aquele imóvel. Se for feito a venda daquele imóvel naquela forma, naquela maneira como ele está lá, precisa ser feito diversas mudanças ali. Existe todo um processo entre a compra e o fechamento de um contrato, dependendo se for só uma compra e venda, é uma coisa. Se o cliente falar assim, olha, eu não quero regularizar agora toda a documentação, eu quero regularizar depois que você me pagar toda, entre aspas, a promissória, seja lá o que for. Existem riscos aí. Então, existem riscos para quem está comprando e até mesmo para quem é o dono do imóvel. Porque enquanto mais tempo ele demorar para regularizar aquilo, pode causar depois um problema para ele. Então, o que a gente faz? Vamos educar. Existe uma série de documentos que tem que ser regularizado, valores ali para regularizar aquelas documentações, né? Questões de cartório, toda essa burocracia tem valores, e nós pegamos aquele valor, entre aspas, mais ou menos, que varia, né, dependendo do imóvel, enfim. Existem valores de documentos que nós vamos falar, olha, vai ter esse valor de despesa aqui, você está praticando esse valor, então para regularizar todo o seu imóvel, tem que ser feito isso aqui. Pode ser que demore um pouco, né? Muitas das vezes o cliente é um pouco apressado, por isso a ideia da educação, dele falar assim, eu quero imóvel já para entrar, quero morar logo dentro dele. Calma, alto lá, não é assim não.
É necessário cautela e consciência, porque existe imóvel pronto que você só vai entrar depois de alguns meses. 2, 3, 4 meses. Depois do desligamento da documentação, que é onde o proprietário, a Caixa vai depositar, se for no financiamento, vai depositar na conta do proprietário o valor do imóvel. Só a partir daí que talvez ele possa entregar a chave ao cliente. Isso é tratado na mesa. No momento que a gente vai fazer ali as documentações de promessa de compra e venda, para depois subir para a Caixa Econômica, tem um momento de avaliação. Existem processos dentro das negociações, dependendo da modalidade. Então, isso aí, o cliente não sabe disso, muitas das vezes. O proprietário, muito menos. Ele somente quer vender e quer receber, mas ele não sabe como que funciona. Da noite pro dia, né? Vai ser rápido. Não é. E, Nilo, eu imagino, né, que a rotina de um corretor de imóveis é bem diferente de um funcionário público, por exemplo, né, que faz sempre aquele mesmo trabalho burocrático. Um dia nunca é igual ao outro, né, cara? É sempre um desafio, né, cara? Até porque vocês, eu acho que na maioria das vezes, né, a remuneração é em forma de comissão. Comissões até muito altas, né, dependendo do valor do imóvel. Então, assim, é bem desafiador, né, o dia a dia. Sim, eu tenho uma frase minha que eu falo sempre em diversos lugares. Muitas pessoas já sabem dessa frase. Elege, pois, para si aquilo que amas fazer. Deixa que ela te mate, viva por ela e por ela morra. É a profissão que você escolheu? Ama ela? Então, por exemplo, eu uso muito disso com meus clientes, que eu sou 2. Se eu não for o único, me desculpe quem está me assistindo, mas eu trabalho com meu cliente assim. Eu atendo de 8 da manhã às 11 da noite. Tive vezes que, pasmem, eu atendi cliente do Porto do Açu 1 da manhã, 1 e pouca da manhã. Por quê? Porque era um cliente especial. Falei, não, eu vou abrir uma exceção. Claro, obviamente eu estava para viajar para o Rio e eu fiquei e dormi dentro da imobiliária para atender ele. Eu amo minha profissão. Diferentemente de muitos que chega segunda-feira, não vê a hora de chegar sexta-feira para ir embora. 5 para as 6 já tá fechando vazar. As coisas. Eu estou aqui agora. Se aqui eu não estivesse dentro da imobiliária, eu estaria. Logo, nesse sentido, a gente tem que trabalhar, tem que ter o nosso momento do futebol, do lazer, da família? Sim. Só que, para você alcançar certos patamares lá na frente, é necessário que você, nesse momento, você faça, enquanto tem energia, aquilo que tem que ser feito. Só que, respondendo a sua pergunta, sim, todos os dias são cenários diferentes. São, em média, de 30 a 60 pessoas ao dia, direta ou indiretamente com o que a gente estamos negociando. Então, qual é a minha função hoje de gerente? É negociar direto com os proprietários, direto com os clientes dos meus corretores. Muitas das vezes temos corretores iniciantes que estão no curso do TTI, não sabem ainda dominar as técnicas. Lá estamos nós na mesa. Fechamento de negócio. Então, toda essa parte de negociação, ligação, estratégias de marketing digital, estratégias daquele dia, etapas, tarefas, o que nós vamos fazer durante esse mês. Não há um tempo que você fala assim, hoje eu vou chegar na imobiliária, vou fazer isso, depois a segunda etapa é essa, a terceira é essa. Nunca você consegue fazer em ordem. Por quê? Toda hora surgem coisas diferentes para você lidar. Isso é encantador. Nós lidamos com pessoas desde analfabeto a uma pessoa que é um juiz, um advogado e outra. Como que eu atendo meu cliente? Eu atendo todo mundo. Eu não sei se uma das corretoras minhas está assistindo, se ela não tiver, ela vai estar vendo que a Yasmin trouxe um cliente, ela está começando, trouxe o cliente para a gente e eu falei assim, pode trazer. Qual era o perfil do cliente? Nome sujo no SPC e não tinha renda comprovada. Sabe o que eu falei para esse cliente pelo telefone? Eu consigo para você ajudar você e de repente, depois de tudo que nós fizemos como cronograma organizado, quem sabe, depois de 2 semanas você não já está com seu imóvel, ou dentro de no máximo 6 meses, do que você esperar 10 anos, 5 anos. A garota veio, ficou encantada. Quando chegou lá, eu dei uma atenção a ela, como que se ela fosse a pessoa que tivesse dinheiro para jogar em cima da mesa. Ela saiu dali tão encantada que ela já conseguiu a pessoa certa para fazer o financiamento para ela, para ser o fiador dela. Mas eu dei 2 alternativas, fiador, e eu dei a alternativa dela em 6 meses ter o imóvel dela, do fiador para ontem, que ela consegue já o imóvel para amanhã. Então eu criei vários tipos de alternativas, valores e por aí vai. Deison, como que funciona isso? Eu trago para a mesa de negociação pessoas que têm um SPC no nome, Serasa no nome, a pessoa que não tem renda, quiçá
quem tem muita renda, SBPE, pessoa que já passou do valor que entra no programa Minha Casa Minha Vida, que são valores acima de renda acima de 8 mil, pessoas que têm uma renda de 1.200, 1.300, 1.500. Nós trazemos para a mesa. Ninguém é descartável. Todo mundo é importante para minha pessoa. E eu não falo isso de demagogia. Quem está vendo sabe. Lá na minha imobiliária, onde eu sou gerente hoje, fomos campeões de venda. Em outubro, novembro, dezembro, janeiro, estamos na luta agora março. Por quê? Método e forma de atender as pessoas de forma humanista, entender a dor dela e falar, olha, esse é o melhor caminho. Quem está assistindo ou for assistir, sabe do que eu estou falando. Quem está ali também, a Priscila, ela também é da minha equipe, tá? Ela sabe do que eu estou falando. O que eu falo para os meus clientes? Eu falo assim, olha, visita todas as imobiliárias, se você puder, ou vários corretores. Pode ir, são colegas nossos, gente muito boa. Mas se você precisar de assistência técnica e jurídica e quiser pesar, vem para cá. A gente coloca na mesa conhecimento e você sai para fazer pesquisa de mercado. Se alguém oferecer, dentro do que você ouvir aqui, coisa diferente, de dois. Ou ela não tem conhecimento jurídico e técnico, ou ela está com má intenção. O que seria má intenção, entre aspas? Porque nesse universo existe muita barganha. Pessoa querer empurrar um produto para ganhar uma vantagem ou uma comissão X. Eu prefiro fazer um nome no mercado para que você não vai comprar comigo agora. Tudo bem, mas você saiu daqui com conhecimento. De dois, você vai comprar comigo daqui a algum tempo ou você vai me indicar amigos e familiares. Que o nome vale mais do que você ser, né, ambicioso e você não chegar a lugar nenhum. É interessante. E isso é muito importante, né? Essa questão de tratar as pessoas bem. Principalmente em campos. Que aqui é muito complicado. Hoje mesmo eu fui resolver um problema numa determinada situação aí, né? De uma instituição que é até parecida com Cresce. Mas a mulher me tratou tão mal, cara. E pra complicar, eu tenho um defeito. Sempre que eu vou em algum lugar e uso a caneta de alguém, eu boto a caneta no bolso. Eu não sei se é um desvio de caráter que eu tenho. Eu gosto de conquistar a caneta alheia, entendeu, cara? Rapaz, quando eu botei a caneta no bolso, a mulher quase me agrediu, cara. Ela podia falar, ó, essa caneta é minha. Cara, a mulher veio pra cima de mim. Eu falei, calma, toma. Entendeu? Então é muito bom. É um cliente, cara, que você vai fidelizar, né? E como eu falei no começo do programa, o imóvel, muitas das vezes, na maioria delas, é um sonho. Eu, por exemplo, eu sempre gostei muito de carro, mas o imóvel é o imóvel, a casa não tem nem como comparar, né? E uma dúvida técnica também, Nilo, é o seguinte: por exemplo, um edifício, vamos colocar de 10 andares, o primeiro andar, ele é menos valorizado? Essa questão é interessante. Não, nem sempre. Depende. Por quê? Existem casos e casos. Existem casos que vocês vão encontrar, claro, na maioria das vezes o primeiro andar vai ser mais caro, porque muitas pessoas não querem ir para o segundo andar, ainda mais se for um imóvel sem elevador, se for um edifício sem elevador, como por exemplo o Smart, a MRV. Então o primeiro andar sempre é um pouco mais caro. Só que dependendo do andar, o valor na tabela do lançamento daquele imóvel, daquele empreendimento, seja um prédio, seja um condomínio de apartamentos, qual é o valor real daquele imóvel? Ele vai tendo variações. Porque na mesma torre, vamos dizer que tem quatro apartamentos de cada lado. Cada andar vai ter um valor diferente. O que é poente pode ser mais barato, o outro pode ser mais caro. Vai ter todo mês, ou a cada dois meses, ou a cada mês vai ter mudança de tabela de valores. Sempre o primeiro andar, normalmente ele é mais caro. Normalmente, muitas das vezes também pode ser o terceiro também ficar um pouco caro. Cobertura, às vezes, depende de vários fatores. Aqui em Campos é muito praticado isso. Já em outros municípios, nós temos no Brasil 5.570 municípios. Tem municípios aí que eu estudo, eu respiro o mercado imobiliário. Eu estudo, eu vivo o mercado imobiliário assim como eu vivo a filosofia. É o tempo todo. Então eu estudo tudo mesmo. Tem municípios aí que o quarto andar, ele é mais caro do que o primeiro. Eu já vi. Por quê? Qual a diferença? Simples, só porque a pessoa não queria ficar nem muito alto nem muito baixo. Essa é a explicação. Ela não quer ficar outros não, eu não quero ninguém na minha cabeça. Eu quero pagar mais caro, eu quero ficar na cobertura. Topo da cadeia alimentar. Depende. Então isso aí não é não pode.
Não tem como falar isso aqui. Isso é fechado, é isso aqui. Não é. Depende. Casos e casos. Tem que ser analisado. É que nem quando eu fui comprar meu apartamento, eu morar num prédio MRV, 4 andares, sem elevador. Eu não quis ficar no térreo, por questão de privacidade, né? Você abre a janela, tá todo mundo passando, vendo dentro da sua casa. E não quis muito alto, tem que subir muitas escadas. Eu optei pelo segundo. É só um lance de escada. E todo mundo que eu conheço que mora em MRV mora no 4º andar. É incrível, é sério, cara. Todo mundo mora no 4º andar. Eu pensava que a questão do 1º andar, né, que eu achava que valia menos, é porque geralmente o estacionamento, as garagens são entre, né, o térreo e o 1º andar. Então eu pensava que era questão do barulho dos carros. Mas tem um amigo meu que tem um apartamento em Guarapari que a garagem é no térreo. E o apartamento do 1º andar é o único que tem varanda do edifício todo, né? Então eu acho que tem essas questões também, né? Sim, o cliente que optar por um lançamento, ele bebe água limpa. Se ele começar antes mesmo da construção. Por quê? Porque os imóveis hoje que você pega com a área externa, que tem um quintal, é apartamento, mas tem um quintal, ele é fechado, ele é um valor bem mais alto. Mas tudo que você deixa para comprar amanhã fica mais caro do que hoje. Então, qual é a proposta para as pessoas que pensam no futuro comprar um imóvel nessa característica? É ficar de olho no mercado. Se vai haver um lançamento de um apartamento em Campos, provavelmente vai ter área externa. Então, se ela comprar hoje, essa área externa já sai na frente, porque depois esse valor vai ficar muito mais alto. Por exemplo, existem empreendimentos que você, quando começou há um ano atrás o lançamento, você pagava quase 100 mil reais a menos. Ele subiu tanto que o valor hoje ele é exorbitante do que era um ano atrás. Então, o que nós fazemos também no escritório? Educamos o cliente na forma técnica de fazer contas, em como comprar barato, como terminar de pagar o imóvel menos de 30 anos, em média de 6 anos a 12 anos, não levar 30 anos. O que é necessário para você amortizar, das 2 formas de amortizar sua parcela. Questões de valores dos imóveis, e principalmente essa questão. Mas eu quero uma área com quintal, mas só que apartamento tenho. Agora eu preciso saber. Vamos ver se a sua renda alcança esse imóvel aqui. Porque muitas das vezes tem cliente que vai cogitar a ideia de que se eu posso comprar esse imóvel que é muito mais caro, com área externa, eu também posso comprar uma casa. Então fica muito a critério da pessoa. Aí a gente também há a expertise do corretor de ver se quer deixar ele ali mesmo ou não. Então ele vai falar, olha, os benefícios. Área de lazer completa, segurança 24 horas. Você vai viajar tendo uma casa, normalmente você, se puder, vai tacar uma cerca elétrica, vai botar câmera 24 horas e vai pagar uma mensalidade naquilo. Enquanto que no apartamento você só paga o condomínio e segurança 24 horas. Ponto. Então, dependendo, a gente tem que tentar mostrar ele esse lado também, para não perder a venda. É verdade. E essa questão, né, de cobertura, né, tem sempre aquele clichê, né? Vou ganhar na Mega Sena, vou comprar uma cobertura, né? Tem essa questão de jogador de futebol, comprar logo a cobertura. E tem um caso ali na Durval de Souza, no Alphaville, que é um bairro residencial. Então construíram um edifício, se eu não me engano, de 6 andares. Só que, tipo assim, eles deixaram para embargar a obra quando já estava avançado. Entendeu? Avançado. Cara, quem comprou algum apartamento ali é complicado, né? Que tem que contar com a sorte da justiça, né? Pode perder tudo, né? Pode perder tudo. A pessoa tem que tomar certo cuidado. Por isso que eu sempre falo assim, não vá fazer negócio de qualquer modalidade que for, sem você ter um técnico. Porque corretor é corretor, técnico é técnico. Corretor, ele vende produto e, dependendo do caráter dele, ele pode, no momento que você assinou com o banco, tchau, esquece, eu não existe, não te conheço mais. Comissão entrou, né? Entrou, acabou. Tchau. E cadê o pós-venda? Então, muitas das vezes, o que eu faço? Eu particularmente faço aqui no meu... Eu tenho aqui quase 8 mil pessoas no meu celular. A maioria salva assim, olha, vamos lá, Fernando, cliente
MRV. João, cliente, realiza. Dependendo ali do produto que eu vendi para ele ou do que eu atendi ele ainda que ele não comprou. Eu vou ver lá nas nossas conversas antigas, eu já sei do que se trata. E a independência se ele já comprou, quando ele compra eu já mudo o nome dele. Eu coloco assim, contrato fechado. Comprou. De tempo em tempo eu estou fazendo uma campanha com eles. Eu tenho um grupo separado que de tempo em tempo estou enviando um pedido de indicação. Então, essa questão que você colocou aí só acontece se não tiver ali o técnico para poder auxiliar. Mesmo que o cara já não tenha mais nada a ver, já fiz a venda para você, o pós-venda agora é com o judiciário, com a parte da empresa que é o judicial. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Não, eu posso muito bem orientar. Se está acontecendo isso, vamos fazer isso aqui? Então você tem que orientar para onde ir. Porque às vezes, claro, o cara vai ficar assim, vai ficar perdido. Vai ficar perdido. E você como técnico, né? A pessoa fala, Nilo, eu quero comprar um apartamento no edifício que está construindo ali no Alphaville. Aí você vai falar, olha, é uma área residencial, vai dar problema. Sim. Exatamente, tudo. Até mesmo uma pessoa que fala, eu quero comprar um Alphaville, um imóvel, eu quero construir um imóvel dentro de um Alphaville. As regras são totalmente diferentes. Existem regras e normas que têm que ser seguidas. Então não é qualquer imóvel que se constrói, por exemplo, dentro de um Alphaville. Existem regras de espaçamento, que não pode ser, ele não pode ser murado. Existe toda uma regra, toda uma questão. E como você bem colocou, a questão também de olhar para o futuro. O que tem de valorização ali? Quais são os riscos? Quais são os benefícios? Eu não posso só iludir e tentar falar com o cliente, ó, esse é o benefício, mas calma aí, o risco. Eu preciso falar das duas pontas. Por isso que eu falo com o cara, se você vier para cá, pode acontecer ou não. Eu nunca falo vai acontecer. Pode acontecer ou não. A possibilidade. Sempre na possibilidade. Deixar ele perdido no bom sentido da palavra, para ele ir para casa e refletir. E aí, se ele quiser, ele vai fazer. Ele deve fazer pesquisa de mercado. Vai procurar um corretor, outro. E vai sentir o espírito, a atmosfera, ver o que esse camarada tem para passar. Eu tenho muitos colegas top de linha, violentos, que são corretores extremamente competentes. Mas também tem outros que, infelizmente, queimam o mercado. O cliente que é atendido por eles, que são mais corretores, chegam algumas vezes na nossa mesa e aí quem me assiste sabe como é que eu atendo. Bom dia ou boa tarde, vamos ali descontrair um pouquinho e depois eu já venho com a pergunta-chave. Você já teve experiência em algum escritório de imobiliária ou de construtora ou já esteve conversando pessoalmente com algum corretor? Porque eu preciso saber dela até onde vai a experiência dela com o mercado imobiliário. A partir do que ela falar, daquilo que ela teve como decepção ou com alegria, das alegrias dela, as experiências, a partir dessas informações, aí sim, eu consigo montar para ela as melhores estratégias e dependendo do que falaram para ela, se estiver realmente dentro da renda dela e estiver dentro do direito imobiliário, a gente cobre aquela oferta. A gente vai criar uma situação para cobrir. Claro, não obstante, trabalhamos com ética. Querendo ou não, eu faço muito isso. Também os meus corretores sabem disso. Eu sento com um cliente ali, se o cliente falar para mim assim, ó, eu estou conversando com o corretor X lá da imobiliária ou da construtora X. Eu pergunto, como é que foi o atendimento lá? Gostou? Gostei, tal. Beleza, então faz o seguinte, continua lá. Porque assim como eu, ele é meu colega. Ele precisa também fazer a venda dele. E esse mercado imobiliário, todo mundo conhece todo mundo. Essa roda gigante gira. O dia de amanhã, esse corretor que talvez eu esteja tentando tirar você de lá, pode ser um dono de uma imobiliária amanhã ou depois. Eu preciso ser ético nisso daí. Vai. A menos que o cliente fale assim, não, calma aí, alto lá. Eu gostei tanto do seu atendimento, mas gostei tanto que eu quero ficar aqui e com você. Aí é um sentimento de escolha, né? É aquilo, você foi no médico e o seu antigo médico, você deixou ele porque esse aqui te atendeu, te deu mais atenção, explicou coisas que o outro não explicou e por aí vai, é empatia, né? É espírito. É verdade. Acontece muito isso no meu caso com mecânico, né? Que eu comprei uma moto e o primeiro mecânico condenou o motor. Falo, tipo, você vai gastar R$2.000 e aí eu conheci o meu mecânico, né, meu amigo Chacal, e com R$70 eu resolvi o problema. Aí é aquela coisa, né, o primeiro ou ele foi incompetente, realmente ele não sabia o defeito, ou foi desonesto, mas aí eu fiquei com o segundo, né, que eu me senti mais acolhido, inclusive minha moto tá lá hoje. Eu pedi ao José para colocar aí a galera do Instagram aí, que tem a galera assistindo a gente. A Priscila, né, do Jurídico, Capitão Brownies, Fred, João Vitor, Tati Rangel, Nery Medeiros, Selma,
boa noite. Leia. Ali, Vanessa, boa noite. Lúcia Regina, Maicon, bem-vindo, bem-vindo. Joyce Barroso, boa noite. Renata Gomes, Ramon Batista e Josiel Chagas. Esse Josiel é um carinha chato que tem na área. É um baixinho. É um baixinho. Então, Nilo, estamos chegando aí ao final do programa, né? Eu queria deixar aí com você as considerações finais pra galera que tá assistindo a gente aí, e pra gente também, é claro. Sim, claro. Eu agradeço a oportunidade de estar tido aqui com vocês hoje. Pessoal, preste atenção. Eu vou deixar aqui pra vocês uma orientação. Se você tem um afã em um dia ter seu imóvel, enfim, você quer ajeitar questões de documentações, quer tirar dúvidas dentro do universo imobiliário, casas, chácara, fazenda, seja lá o que for, construção, imóveis de leilão, qualquer dúvida sobre o seu imóvel, vocês podem nos procurar, tá? Entra lá na nossa rede social, lá tem o WhatsApp, é só entrar lá, Nilo Deison, qualquer rede social você vai encontrar, no Google também, eu deixei isso lá pra vocês, tem, só botar lá, consultor de imóveis Nilo Deison. Já joga no Google, acabou. Vai aparecer tudo. Mais fácil. Enfim, pode nos procurar que nós vamos estar ajudando você, tirando suas dúvidas e facilitando esse processo de jornada, tá ok? Obrigado a todos. Agradeço ao Nilo, né, por aceitar o convite. E é isso. Até quarta. Valeu!